Jerusalém, ano 30 DC. As ruas de pedra, que costumavam ser cenários de orações e comércios pacatos, eram irreconhecíveis. Tambores rufavam, flautas e liras tocavam em ritmo acelerado, enquanto multidões dançavam em êxtase. O cheiro de vinho derramado se misturava ao incenso queimado nos altares. Era um festival como nunca visto antes. Mas não era uma festa qualquer. Era um carnaval. A cidade foi tomada por homens e mulheres vestidos com trajes extravagantes, coroas de flores e máscaras douradas. Os comerciantes gritavam vendendo especiarias e bebidas, enquanto acrobatas e dançarinas exibiam seus talentos diante de uma plateia embriagada. Sacrifícios aos deuses romanos eram realizados em algumas praças, enquanto em outras, pregadores tentavam rir dos excessos. No meio dessa confusão, um homem caminhava calmamente, com um olhar sereno, mas atento a tudo o que acontecia. Jesus de Nazaré observava a multidão com um semblante misto de tristeza e compaixão. Ele via soldados romanos rindo e se aproveitando da festa, cobrando impostos abusivos de comerciantes desesperados. Via sacerdotes do templo desviando o olhar, fingindo que aquilo não acontecia. Via o povo entregue ao prazer momentâneo, sem perceber o vazio que viria depois. Foi então que um jovem, bêbado e desorientado, tropeçou e caiu aos pés de Jesus. Ele pediu os olhos e ao sério rabi, convidado sem graça. Jovem, mestre, você deveria se juntar a nós. É só uma festa. Jesus, o que você comemora, meu filho? O jovem ficou em silêncio. Ele não sabia responder. Desde criança, participava daquelas festividades, mas nunca havia parado para pensar em seu significado. Era simplesmente um momento de fugir da rotina, de esquecer as dores e problemas da vida. Jesus então estendeu a mão e ajudou o jovem a se levantar. Jesus! A alegria que vem ao mundo dura apenas um instante. Mas a verdadeira alegria, aquela que ninguém pode tirar de você, dura para sempre. Algumas pessoas ao redor chegaram a ouvir e se aproximar. Um grupo de fariseus, incomodados, também prestava atenção. Fariseu. Você quer dizer que a alegria do povo é errada, Rabi? O que não podemos comemorar? Jesus sorri com calma. Jesus. Celebrar não é errado, mas qual é o propósito da festa? Se ela nos afasta de Deus, se nos leva a ferir uns aos outros, se faz um homem esquecer sua família e sua fé, então que tipo de celebração é essa? A multidão ficou em silêncio. Alguns zombaram. Outros, pensativos, se retiraram. O jovem, que antes estava embriagado, agora parecia sóbrio. Ele olhou para a multidão ao redor, para o vinho derramado no chão, e então para Jesus. Jovem! Mestre, como posso encontrar essa alegria que dura para sempre? Jesus tocou seu ombro com ternura. Jesus! Vem e segue-me. E assim, no meio do maior festival da cidade, uma alma foi resgatada. Enquanto a festa continuava, entre risos e excessos, algumas pessoas conseguiram enxergar o vazio que aquela noite escondia. E Jesus, como sempre, segue seu caminho, sem condenar, mas oferecendo algo muito maior do que qualquer festa passageira poderia dar. A noite caiu sobre Jerusalém, mas a festa não dava sinais de fim. As ruas foram tomadas por tochas acesas, iluminações improvisadas que lançavam sombras dançantes sobre as pedras da cidade. O cheiro de especiarias, vinho e suor pairava no ar. Jesus caminhava em meio à multidão, sendo distribuído de longe. Alguns curiosos tentaram entender por que o rabi estava ali. Os fariseus cochichavam entre si, buscando uma forma de pegá-lo em contradição. Os soldados romanos riam, achando graça da ideia de um profeta andando no meio de um festival caótico. Mas o jovem bêbado que Jesus havia ajudado agora caminhava ao lado dele, ouvindo cada palavra com atenção. Seu nome era Eliabe, filho de um comerciante, costumava frequentar todas as festas, a se perder em prazeres momentâneos para esquecer os problemas da vida. Mas agora, pela primeira vez, ele sentiu que havia algo além de tudo. Eliabe. Mestre, por que tantos buscam a felicidade nessa festa e ainda assim acordam vazios no dia seguinte? Jesus.
Por que constroem sua casa sobre areia? Quando chega uma tempestade, tudo se desfaz. Eliabe franziu a testa, tentando entender. De repente, um grupo de homens se mudou, rindo alto e empurrando uma mulher para o meio da rua. Ela estava mal vestida, com os olhos cheios de medo. Homem 1. Aqui está, Rabi. Uma pecadora. Diga-nos, ela merece perdão ou castigo? A multidão fez silêncio. Alguns já sabiam como aquela cena terminaria. A mulher tremia. Os fariseus se aproximaram, prontos para ouvir a resposta. Mas Jesus, sem pressa, agachou-se e começou a desenhar algo na areia. O silêncio ficou pesado. Então, ele se manifestou e olhou para os acusadores. Jesus! Quem dentre vocês não teve pecado, que atire a primeira pedra? Os homens se entreolharam. Um a um, largaram as pedras e foram embora, até que restaram apenas Jesus e a mulher. Jesus! Mulher, onde estão os que você condenavam? A mulher olhou ao redor, surpresa. Mulher! Foram embora, Senhor. Jesus! Então eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Eliabe olhou para aquela cena e sentiu algo mexendo dentro dele. Pela primeira vez, ele experimentou o peso da compaixão. Aquela festa, aquele carnaval, era feita de excessos, julgamentos e falsos prazeres. Mas ali, diante dele, estava alguém que oferecia algo totalmente diferente. Enquanto o som dos tambores continuava ao fundo, enquanto as luzes tremeluziam nas ruas de Jerusalém, Jesus batia suavemente. Algumas pessoas o seguiram, buscando respostas. Outras ficaram para trás, presas ao festival passageiro. Eliabe tomou sua decisão. Ele largou o copo de vinho que segurava, demorou-se da festa e avançou o mestre, em busca de uma alegria que jamais se esgotaria. A verdadeira celebração estava apenas começando. A multidão continuou sua festa, envolvida no frenesi da música e do vinho, mas Eliabe já não via aquilo da mesma forma. Seu coração estava inquieto. Como poderia passar anos buscando prazer nessas festas sem perceber que o vazio dentro dele nunca se preenchia? Ele olhou para Jesus, que caminhava com serenidade, como se nada o abalasse. O rabi não condenava a alegria, mas parecia enxergar algo muito além da superficialidade daquele carnaval improvisado em Jerusalém. De repente, uma voz interrompeu seus pensamentos. Fariseu! Rabi, por que andas com essa gente? Se és santo, deverias estar no templo, não entre pecadores. A pergunta fez alguns ao redor pararem para ouvir. Ali muitos sabiam quem era Jesus, mas não entendiam por que um homem que falava de Deus se misturava com aqueles que os sacerdotes desprezavam. Jesus virou-se calmamente para o homem e respondeu. Jesus! Não são os que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao lamentar. Um burburinho percorreu a multidão. Alguns fariseus bufaram de raiva, sentindo-se desafiados. Outros falam a reflexão. Eliabe sentiu um arrepio. Ele era um desses pecadores. E se Jesus estava falando com ele? Eliabe. Mestre, o que devo fazer para encontrar essa alegria que não acaba no dia seguinte? Jesus sinceramente, como quem já esperava aquela pergunta. Jesus! Vem e segue-me. Eliabe olhou ao redor. Seus amigos ainda estavam na festa, alguns rindo, outros cambaleando. O prazer da noite passaria, e no dia seguinte tudo voltaria ao normal. Mas, e se houvesse algo maior esperando por ele? Respirando fundo, ele tomou sua decisão. Ele deu um passo à frente. E depois outro. Até que, sem olhar para trás, começou a seguir Jesus. A festa em Jerusalém continuaria, mas para Eliabe, uma nova jornada acabava de começar. Uma jornada que o levaria a uma alegria que o vinho nunca poderia dar, que o ouro nunca poderia comprar e que nenhuma festa passageira poderia substituir. A verdadeira celebração não foi feita de excessos. Era feita de transformação. Eliabe caminhava atrás de Jesus, sentindo cada vez mais o peso da decisão que havia sido tomada.
Atrás dele, os tambores do festival ainda ecoavam pelas ruas, as vozes embriagadas ainda cantavam, e os mercadores continuavam aproveitando a euforia para vender vinhos e joias aos viajantes. Mas nada disso mais o atraía. Ele olhou para os discípulos que seguiam o mestre. Pedro, Tiago, João. Homens simples, mas que pedimos ter encontrado algo muito maior do que qualquer tesouro terreno. Enquanto caminhavam para fora da cidade, um homem se movia correndo. Sua roupa cara e adornada indicava que era um dos líderes do templo. Seu rosto estava suado, e ele olhou para Jesus com urgência. Homem rico. Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus parou. A transmissão se calou. Até mesmo alguns foliões foram prestados atenção. Jesus. Conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. O homem assentiu rapidamente. Homem rico. Tudo isso eu tenho oferecido desde a minha juventude. Jesus o fitou com amor e disse: Jesus, ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. O homem ficou pálido. Ele olhou para suas vestes luxuosas, para seus anéis de ouro, e depois para Jesus. Seu rosto se fechou, e sem dizer uma palavra, virou-se e foi embora, cabisbaixo. Eliabe sentiu um nó na garganta. Ele não tinha ouro nem riqueza, mas sabia que aquele homem não era o único a segurar algo que o impedia de seguir a verdade. Para muitos, a prisão não era atual, mas sim seus próprios desejos. Jesus olhou para os discípulos e disse: Jesus, com muita dificuldade entrarão no reino de Deus aqueles que têm riquezas. Pedro se adiantou. Pedro. Então, quem pode ser salvo? Jesus sorriu levemente e respondeu: Jesus. Aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Eliabe sentiu seu coração arder. Ele não queria ser como aquele homem rico que perdeu a chance de seguir o mestre. Pela primeira vez na vida, ele compreendeu que a verdadeira festa não estava no ouro, na bebida ou nas celebrações passageiras, mas em uma alegria que não se apagava com o nascer do sol. Ele olhou para Jesus e tomou sua decisão. Ali, no meio da estrada, longe da festa, longe do barulho, ele entregou sua vida ao mestre. A multidão continuará a dançar em Jerusalém. Mas para Eliabe, naquele momento, a verdadeira festa estava apenas começando. Eliabe caminhava pelas ruas de Jerusalém, sentindo o peso dos últimos acontecimentos. O brilho do carnaval romano ainda reluzia em sua memória, mas seu coração estava inquieto. Desde que vira Jesus, desde que ouvira suas palavras, algo dentro dele havia mudado. Ele se atrasou das festividades, dos excessos, dos amigos que ainda estavam embriagados pelas celebrações. Seu espírito ansiava por mais. Então, naquela manhã, tomei uma decisão: ele precisa encontrar Jesus novamente. Eliabe encontrou Jesus e seus discípulos nas proximidades do templo, cercados por uma multidão que o ouvia atentamente. Com hesitação, mudou-se. Jesus estava contando uma parábola sobre um filho que desperdiçou sua herança em prazeres mundanos, mas que foi recebido de braços abertos pelo pai quando decidiu voltar para casa. As palavras atingiram Eliabe como um raio. Era sobre ele. Antes que você pudesse hesitar, ajoelhou-se diante do mestre. Senhor, eu sou esse filho perdido. Corri atrás dos prazeres e agora só sinto vazio. O que devo fazer? Jesus olhou para dentro de sua alma com compaixão. A verdadeira festa não está nas ruas, mas no reino de Deus. Vem e segue-me. Eliabe não precisou de mais nada. Ele abandonou sua vida antiga. Passou a seguir Jesus, ouvindo seus ensinamentos e vendendo seus milagres. O jovem que outrora buscava prazer nas ruas agora buscava a verdade. Os amigos mais antigos o chamavam de todos. As mulheres que antes o admiravam agora o ignoravam. Mas nada disso importava. Pela primeira vez, Eliabe sentiu paz. Ele presenciou momentos históricos, viu Jesus curar os pacientes, multiplicar pães,
rir tempestades. O que antes parecia impossível agora era realidade diante de seus olhos. Eliabe entendeu que o carnaval, as festas, os excessos, tudo isso era uma ilusão passageira. O verdadeiro júbilo estava em viver para algo eterno. Mas então veio aquele dia sombrio. O dia em que Jerusalém chorou. O dia em que o céu escureceu no meio da tarde. Eliabe estava entre os que viram Jesus carregando a cruz e seus olhos se encheram de lágrimas. Como poderia aquele que só fez o bem estar sendo tratado como um criminoso? No Gólgota, Eliabe ouviu as últimas palavras do Mestre. Sentiu a terra tremer quando Jesus suspirou pela última vez. O homem que lhe dera uma nova vida agora estava morto. A sinceridade pesou como uma pedra em seu peito. Se ao menos tivesse o seguido antes. Se ao menos pudesse ter feito mais. Mas então ele se lembrou das palavras do Mestre: ao terceiro dia, ressuscitarei. Eliabe se agarrou a essa esperança. E 3 dias depois, quando ouviram as mulheres dizerem que o túmulo estava vazio, ele soube: a verdadeira alegria havia vencido a morte. Eliabe não precisava mais de carnavais para comemorar. Agora, sua alegria era eterna. Eliabe estava entre os primeiros a ouvir a notícia: Jesus havia ressuscitado. Ao lado de Pedro e João, correu para o túmulo. Quando viu a pedra removida e o lenço dobrado, seus olhos se encheram de lágrimas. Era real. O Mestre havia vencido a morte. Aquela certeza incendiou seu coração. O que antes era apenas fé, agora se tornará um fato. O carnaval de Roma, os excessos, os dias vazios, tudo parecia tão distante agora. Jesus apareceu para os discípulos, e Eliabe teve o privilégio de vê-lo. Quando o Mestre olhou para ele, um sorriso suave surgiu em seu rosto. Eliabe, agora você entende onde está a verdadeira alegria? Ele não precisou responder. Seu coração já sabia. Após a ascensão de Jesus, Eliabe se juntou aos discípulos. Ele estava lá quando o Espírito Santo desceu como chamas no Pentecostes. Sentiu um poder indescritível tomar conta de seu ser. Agora, sua missão era clara: ele deveria anunciar ao mundo o que havia testemunhado. O verdadeiro rei havia chegado, e seu reino não era de festas passageiras, mas de vida eterna. Enquanto o Império Romano continuava com suas celebrações e seus deuses, Eliabe passou por outras cidades, levando a mensagem do Evangelho. Ele entrou em templos públicos e praças públicas, conversando com comerciantes, soldados e prostitutas. Muitos vão dele, chamando o louco de zombaria. Mas alguns ouvimos, e suas vidas foram transformadas. Certa vez, ao passar por uma cidade no meio de um festival romano, viu jovens que se compensaram com ele no passado, perdidos, buscando algo que nem sabiam o que era. Ele se mudou e contornou sua história. Eu também busquei alegria nesses lugares, mas nunca encontrei. Até conhecer aquele que me deu algo que ninguém pode tirar. Um deles, um jovem chamado Marcos, ficou em silêncio. No dia seguinte, compareceu Eliabe e disse: quero saber mais sobre esse Jesus. Anos se passaram. O império perseguiu os seguidores de Cristo. Foram muitos presos, mortos, lançados aos leões. Mas Eliabe nunca parou de pregar. Até um dia, foi capturado em Roma. Diante do governador, deram-lhe uma escolha: renuncie a esse Cristo e viva. Eliabe transmitiu. Ele se lembrou do que Jesus havia dito: quem perder sua vida por minha causa, a encontrar. Ele fechou os olhos e fez sua última oração: Senhor, perdoa-os, pois não sabe o que faz. Que este sacrifício traga mais almas para ti. E então, a espada caiu. Nos anos que passaram, mas a história de Eliabe foi contada por aqueles que ouviam suas palavras. Marcos, o jovem que havia sido evangelizado, tornou-se um grande pregador. Suas palavras tocaram muitas, o evangelho continuou a se espalhar. Eliabe começou sua vida buscando prazer no carnaval romano. Mas terminou sua jornada encontrando algo muito maior, a verdadeira alegria em Cristo, uma alegria que nem a morte poderia pagar. E assim, seu nome foi esquecido pelos homens, mas gravado para sempre no reino de Deus.
O burburinho da multidão crescia enquanto Jesus caminhava pelas ruas repletas de máscaras, tambores e celebrações. Seus discípulos o seguiam, ainda confusos com tudo o que viam. Alguns homens tentavam vender bebidas, enquanto dançavam se apresentavam com vestes estendidas e movimentos envolventes. Pedro, já inquieto, se mudou de Jesus e perguntou: Mestre, o que faremos? Isso tudo parece tão distante daquilo que pregamos. Jesus, com um olhar sereno, observava a multidão. Ele via além das máscaras, além das danças, além da euforia passageira. Via corações que buscavam algo mais profundo, almas que ansiavam por paz e propósito. De repente, um grupo de homens embriagados se mudou rindo alto. Um deles, cambaleando, designado para Jesus, e zumbiu: Ei, amigo! Você parece diferente. Não veio para a festa? Vamos beber e esquecer os problemas. Jesus concedeu com segurança e respondeu: E se, em vez de esquecer os problemas, vocês encontrarem um caminho para vencê-los? O grupo riu, mas um dos homens, um jovem chamado Elias, parou e olhou para Jesus com curiosidade. Algo na resposta o tocou. O que você quer dizer com isso? Disse, dando um passo à frente. Jesus olhou dentro dos olhos dele e disse: Você está buscando algo que essa festa não pode te dar. A alegria que procurar aqui desaparecerá amanhã. Mas existe uma alegria que nunca acaba, uma paz que não precisa de máscaras. Elias ficou em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, senti que alguém realmente o enxergava. Enquanto isso, os fariseus, que haviam seguido Jesus de longe, ficaram escandalizados. Eles cochichavam entre si: Como pode esse homem estar entre os pecadores? Ele deveria repreendê-los, não conversar com eles. Mas Jesus já sabia o que pensava. Voltou-se para eles e disse: Vocês se preocupam em parecer santos por fora, mas dentro de seus corações há orgulho e julgamento. Não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. A multidão que ouvia ficou em silêncio. Alguns refletiram sobre suas próprias vidas, outros se afastaram, incomodados com a verdade. Naquela noite, Elias não voltou para a festa. Em vez disso, ficou ali, ouvindo Jesus falar sobre um reino onde o amor e a verdade eram mais importantes do que qualquer celebração passageira. E assim, no meio do carnaval do passado, uma nova festa começou. Não uma de máscaras e excessos, mas de transformação e renascimento. A noite avançava, e a multidão começava a se dispersar. Alguns cambaleavam de volta para suas casas, outros ainda dançavam, agarrando-se aos últimos momentos da festa. Mas para Elias, aquela noite se tornaria um marco. Ele chegou ao lado de Jesus, ouvindo cada palavra como se sua alma estivesse sendo lavada. O peso que carregava em seu coração há anos parecia mais leve. Mestre, Elias finalmente cortejou o silêncio. O que eu devo fazer? Sempre procurei alegria nessas festas, mas quando o sol nasce, tudo volta a ser como antes. Jesus olhou para ele com ternura e respondeu: A alegria que o mundo dá é como um fogo de palha, brilha forte, mas logo se apaga. A alegria que eu dou permanece para sempre. Elias abaixou a cabeça, refletindo. Pedro, que acompanhava a conversa de perto, não poderia evitar perguntar: Mestre, esse povo vive no erro, será que realmente pode mudar? Jesus colocou a mão no ombro de Pedro e respondeu: Pedro, lembra-se do que você fazia antes de me seguir? Você era pescador. Mas agora, é pescador de homens. Todos têm um chamado maior do que imaginam. Elias declarou a cabeça, confusa. Mas eu não sou ninguém. O que Deus pode querer de mim? Jesus sorriu. Venha e veja. Naquele instante, um trovão ecológico ou à distância. Era como se o céu estivesse anunciando algo. As luzes das tochas tremulavam, e um vento suave percorria a praça. Alguns que ainda estavam ali se entreolharam, achando algo diferente no ar. Os fariseus, que observavam de longe, estavam furiosos. Um deles, incapaz de se conter, caminhou até Jesus e disse em tom de desprezo:
Como pode um homem santo se misturar com pecadores? Você deveria repreendê-los, não andar entre eles. Jesus olhou os olhos e respondeu com firmeza. O médico veio para os doentes, não para os sãos. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. As palavras ecoaram na praça. Alguns abaixaram a cabeça, envergonhados. Outros ficaram intrigados. Mas Elias sentiu que algo dentro dele havia mudado. Naquela noite, ele decidiu deixar para trás a vida que conhecia. Seguiu Jesus e nunca mais foi o mesmo. E assim, no meio do carnaval do passado, uma nova história começou. Os dias após o encontro com Jesus foram diferentes para Elias. Pela primeira vez, ele acordou sem a ressaca das festas, sem a sensação de vazio que sempre voltava ao amanhecer. Algo dentro dele havia mudado, mas ele ainda não sabia exatamente o que. Caminhando pelas ruas poeirentas de Jerusalém, ele viu um grupo reunido. Era Jesus, cercado por pessoas de todas as classes, pobres, ricos, cobradores de impostos e até algumas mulheres conhecidas por sua má confiança. Elias se mudou, curioso, e ouviu as palavras que saíram da boca do Mestre. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas ajuntai tesouros no céu. Elias sentiu um frio na espinha. Ele sempre busca prazer e riqueza, mas e se tudo aquilo fosse passageiro? Pedro viu sua presença e se mudou. Você de novo? Disse com um meio sorriso. Parece que o carnaval já acabou para você. Elias riu, sem graça. Não sei o que estou fazendo aqui, mas algo dentro de mim me trouxe de volta. Pedro concorda. Foi assim com todos nós. No começo, seguimos Jesus sem entender direito. Mas depois, percebemos que era a única escolha que fazia sentido. Elias olhou para Jesus. Ele falava com autoridade, mas ao mesmo tempo com um amor que Elias nunca havia sentido de ninguém. Você acha que ele me aceitaria? Elias perguntou hesitante. Pedro deu um tapa em seu ombro e radiação. Ele já aceitou. A pergunta é: você está pronto para seguir? Elias respirou fundo. Por toda a sua vida, ele viveu para si mesmo. Mas ali, no meio da multidão, diante de um homem que conversou de amor, verdade e um reino maior do que qualquer coisa que ele já conheceu, Elias tomou sua decisão. Ele deixaria tudo para trás. Ele seguiria Jesus. E, a partir daquele dia, sua história nunca mais seria a mesma. Elias sentiu um peso sair de seus ombros no momento em que decidiu seguir Jesus. Mas seguir não exigiu apenas andar ao lado dele, exigiu mudança, transformação e, principalmente, renúncia. Nos dias seguintes, Elias perguntou entre os discípulos, ouvindo os ensinamentos, observando os milagres e tentando compreender o que poderia fazer parte desse reino. Mas, no fundo, uma dúvida o assombrava: ele realmente merecia estar ali? Certa noite, ao redor de uma fogueira, Pedro viu o olhar distante de Elias e perguntou: O que te preocupa? Elias hesitou, mas então decidiu falar. Eu vivi uma vida longa de Deus. Busquei prazer, riquezas e fiz escolhas erradas. E se eu não for digno de seguir Jesus? Pedro riu levemente e disse: Você acha que algum de nós era digno? Eu era um simples pescador, Mateus era um cobrador de impostos odiado pelo povo, e mesmo assim Jesus nos chamou. Ele não escolhe os perfeitos, Elias. Ele transforma os imperfeitos. Elias refletiu sobre aquilo e, no dia seguinte, decidiu ir até Jesus. Ele encontrou o mestre sentado sob uma oliveira, observando as crianças brincando ao longo. Elias se mudou e disse, com a voz trêmula: Mestre, eu quero seguir o Senhor, mas carrego um passado do qual me envergonho. Como posso ser digno do seu chamado? Jesus olhou para ele com um olhar profundo e cheio de compaixão. Elias, não são os que precisam de médico, mas os doentes. Eu vim para chamar os que se perderam. Elias sentiu um nó na garganta. Então ainda há esperança para mim? Jesus sorriu e respondeu: Elias, quando um homem encontra uma pérola de grande valor, ele vende tudo o que tem para possuí-la.
Você encontrou essa pérola. Você está disposto a deixar tudo para trás e eu seguir? Elias não precisou pensar duas vezes. Ele caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim, mestre. Estou pronto. Naquele momento, Elias não era mais o homem que se afogava em prazeres e ilusões. Ele foi encontrado pelo único que poderia dar sentido à sua vida. E assim, sua jornada apenas começou. Nos meses que seguiram aquele encontro sob a oliveira, Elias viveu uma transformação silenciosa, mas profunda. A cada dia que passava, ele deixava para trás os resquícios de uma vida de prazeres vazios e se aprofundava na sabedoria e na compaixão que Jesus transmitia. Ele começou a acompanhar os discípulos em suas caminhadas pelas ruas de Jerusalém, ouvindo atentamente as parábolas e os ensinamentos do Mestre. Em cada encontro, em cada palavra proferida, Elias encontrava uma nova razão para deixar o passado para trás. Em uma tarde quente, enquanto o sol declinava no horizonte, Elias foi designado para uma tarefa importante: ajudar a alimentar os necessitados. Ao lado de outros discípulos, ele distribuiu pães e peixes para famílias carentes nas ruas. Foi naquele momento que ele descobriu que a verdadeira alegria estava em servir, em tocar a vida do próximo com gestos simples e sinceros. Em uma praça movimentada, ele se viu conversando com um jovem que, como ele, havia experimentado a efemeridade das festas e o vazio dos excessos. O jovem, com olhos cansados e um sorriso tímido, perguntou: Mestre, como posso encontrar uma alegria que não se apague com o amanhecer? Elias, agora fortalecido pela experiência e pela fé recém-descoberta, respondeu com sinceridade: A verdadeira alegria vem de um coração transformado, que busca a eternidade e não os prazeres passageiros deste mundo. Jesus me ensinou que o amor, a compaixão e o serviço ao próximo são tesouros que ninguém pode tirar de nós. A partir daquele dia, Elias se tornou um exemplo vivo do poder da redenção. Ele testemunhou milagres, reuniu histórias de transformação e, a cada passo, espalhou uma mensagem de esperança e renovação. Suas próprias cicatrizes de um passado conturbado se transformaram em marcas de sabedoria e resiliência. Mesmo quando enfrentava desafios e dúvidas, Elias se lembrava daquele momento sob a oliveira, daquele chamado que o impulsionou a seguir Jesus. Cada dia era uma nova oportunidade para viver a fé e para ajudar outros a encontrarem o mesmo caminho de transformação. E assim, o discípulo Elias, que um dia buscou refúgio nos excessos do carnaval, agora se entregava de corpo e alma à missão de levar a luz do Mestre para todos os cantos de Jerusalém e além. Sua jornada foi a prova de que, mesmo nas mais profundas quedas, a verdadeira força e redenção podem emergir. Os dias de Elias ao lado do Mestre se transformaram em uma rotina de aprendizado, serviço e, acima de tudo, crescimento interior. Sua transformação não passou despercebida. Logo, sua história se manteve por Jerusalém, e muitos viam nele um exemplo vivo do poder da redenção. Entretanto, a nova jornada de Elias também trouxe desafios. Em uma manhã de sol intenso, enquanto distribuía alimento e palavras de esperança para os necessitados, ele foi encontrado por rostos do passado. Antigos amigos do carnaval, aqueles que um dia o puxaram para os excessos, apareceram na praça, cheios de escândalo e incredulidade. Elias, você se transformou? Zombou um deles, com um sorriso irônico enquanto passava perto dele. Agora prega sobre a virtude como se descobriu um tesouro que o dinheiro não pode comprar. O ambiente ficou tenso. Alguns dos presentes hesitaram, divididos entre a lealdade aos antigos hábitos e a atração pela nova mensagem de Elias. Ele respirou fundo e, com a voz firme e serena que havia aprendido com o Mestre, respondeu: Eu já vivi os prazeres que vocês tanto exaltam. Mas descubra que a verdadeira alegria não se mede pelo que se tem ou se ostenta, e sim pelo que se constrói dentro do coração. Hoje, escolho a paz que vem do amor e da verdade, e convenço vocês a repensarem o que realmente importa. Suas palavras ecoaram no silêncio da multidão. Alguns riram, outros franziram o senho, mas o que mais surpreendeu foi um jovem que, até então, permaneceu calado. Com os olhos marejados, ele mudou-se de Elias. Eu nunca pensei que fosse possível mudar. Sempre me perdi na festa, tentando preencher um vazio que não sabia que existia.
Mas o que você diz, isso me toca. Como posso começar a viver de forma diferente? Elias enviou com ternura e estendeu a mão. Venha, junte-se a nós. Cada passo em direção à verdade é um passo para um novo começo. Não se trata de renunciar ao prazer, mas de encontrar um equilíbrio que enriqueça a alma. Aquele encontro foi um divisor de águas para muitos. Aos poucos, os velhos hábitos foram substituídos por novos gestos de solidariedade e busca pela verdade. Elias continuou sua missão, enfrentando críticas e dúvidas, mas sempre mantendo a firmeza absoluta de que a transformação verdadeira vem do amor e do serviço ao próximo. Enquanto o sol se punha sobre Jerusalém, Elias caminhava pela praça, agora acompanhando uma nova multidão de seguidores que, sedentos por mudança, buscavam a luz que ele, um dia perdido na festa, havia encontrado. E assim, sua jornada segue, marcada por desafios, provações e, acima de tudo, pela inabalável esperança de um futuro construído sobre os alicerces da fé e da compaixão. Os dias seguintes trouxeram novos desafios para Elias. Sua mensagem de transformação e a nova visão de vida que ele compartilhava com tanta paixão começou a ecoar pelas ruas de Jerusalém, despertando tanta esperança quanto hostilidade. Em uma manhã ensolarada, enquanto Elias pregava em um mercado movimentado, uma multidão se formou ao seu redor. Pessoas sedentárias por mudança se reuniam para ouvir suas palavras, que contrastavam com os prazeres fugazes do carnaval. No entanto, nem todos se alegraram com aquela mensagem. Do meio da multidão, surgiram vozes de reprovação. Um fariseu de olhar austero, acompanhado por outros líderes religiosos, adentrou o espaço. Com voz severa, ele questionou: Jovem Elias, você ousa pregar uma nova verdade em meio à tradição sagrada? Sua história de redenção é louvável, mas não se pode ignorar os costumes que mantêm nossa ordem. O silêncio se fez entre os presentes. Elias, mantendo a calma, respondeu com sinceridade: Senhor, não venho aqui para destruir a tradição, mas para mostrar que a verdadeira celebração da vida não está em excessos passageiros, e sim na transformação do coração. Se seguirmos apenas as velhas formas, ignoraremos a essência do que realmente sustenta a nossa alma. As palavras de Elias ecoaram, e alguns rostos começaram a se iluminar com a compreensão, enquanto outros permaneciam suportados pelo orgulho. O fariseu, incomodado, replicou: E como você pode garantir que essa nova forma de viver é uma vontade de Deus? Não seria melhor manter as coisas como sempre foram? Elias inclinou a cabeça com humildade e disse: Eu mesmo fui perdido nas festividades e excessos. Só descobri a verdadeira alegria quando percebi que a fé e o amor verdadeiro são inabaláveis. Deus chama todos os que desejam recomeçar, independentemente do passado. Nesse instante, algo surpreendente aconteceu. Uma mulher do meio da multidão, com lágrimas nos olhos, clamou a voz. Ela disse: Eu já perdi tudo no vazio das festas, mas hoje, ao ouvir Elias, sinto um sopro de esperança. O impacto da declaração se for entregue. Alguns fariseus franziram o senho, mas os presentes, tocados pela sinceridade, chegaram a aplaudir. O ambiente se transformou de tensão para uma reflexão coletiva. Mesmo diante da oposição, Elias continuou a pregar com fervor, sempre lembrando que o verdadeiro teste de fé é encarar as provas com coragem e compaixão. Seus olhos, cheios de determinação e humildade, demonstravam que a redenção não é privilégio de poucos, mas a promessa de Deus a todos que se disponibilizassem a transformar suas vidas. Aquele dia ficou marcado não só pelo confronto, mas pela semente de mudança plantada no coração de muitos. E assim, mesmo em meio à resistência dos que se apegavam às tradições vazias, a mensagem de Elias começava a abrir caminho para um novo amanhecer de fé e renovação. Após o confronto no mercado, as palavras de Elias ecoaram por toda Jerusalém. Aqueles que foram tocados por sua mensagem começaram a questionar os prazeres efêmeros e a buscar algo que durasse além do carnaval. A mulher que chora com emoção passou a se reunir com vizinhos e amigos, formando pequenos grupos para conversar, orar e compartilhar histórias de transformação. Elias sentiu que sua missão estava apenas começando. Decidiu então viajar pelos bairros mais humildes da cidade, onde a esperança parecia escassa.
Nas praças simples e nas ruas estreitas, ele organizava encontros onde pessoas de todas as idades podiam expor suas dores, dúvidas e sonhos. Em um desses encontros, um jovem chamado Marcos levantou-se timidamente, com lágrimas nos olhos, confessou: "Eu vivi cercado por festas e vícios, procurando um preenchimento vazio que nem sabia como descrever. Mas hoje, por ouvir suas palavras, sinto que posso recomeçar." Essas palavras despertaram outros corações. Em pouco tempo, uma semente de mudança começou a germinar. Mesmo aqueles que antes se opunham à nova mensagem, os fariseus conservadores e alguns líderes da elite, descobriram que algo inusitado acontecia. A comunidade se une em busca de uma transformação verdadeira, baseada na compaixão e na justiça. Enquanto a resistência persistia, os encontros de Elias se espalhavam, acolhendo pessoas perdidas, solitárias e cansadas do material vazio. A esperança se transformava em ações concretas. Pequenos projetos de solidariedade surgiam, alimentando famílias, educando crianças e oferecendo abrigo aos necessitados. Elias via que, mesmo em meio à adversidade, a união e a fé poderiam transformar realidades. Ele sabia que a verdadeira mudança não aconteceria da noite para o dia, mas que cada coração tocado era um passo rumo a um futuro mais justo e pleno. Assim, a jornada de Elias passou de um simples chamado pessoal para um movimento coletivo, um farol de luz em tempos sombrios, onde cada pessoa redescobriu que a verdadeira celebração da vida estava na construção de um legado de amor, solidariedade e esperança.